Você não vai acreditar como um dos países mais pobres da América do Sul ficou rico em pouco tempo. A Guiana era bem pobre, com uma economia baseada em agricultura, pesca e garimpo. A infraestrutura era limitada, sem estradas duplicadas ou portos adequados. A situação começou a mudar em 2015, quando foram descobertas vastas reservas de petróleo na costa do país. Essa descoberta atraiu grandes investimentos de empresas internacionais, como a ExxonMobil e a Chevron. Isso transformou a sua economia e o PIB da Guiana deu um salto e cresceu 63% só em 2022. Sua renda per capita ultrapassou até Portugal. Mas isso também criou interesses que podem atrair uma guerra para a região, com a Venezuela anunciando que pretende invadir parte do seu território. E antes que a guerra começasse, eu parti em uma viagem de mochila saindo do Brasil e passando pela Guiana Francesa e Suriname. O próximo objetivo seria chegar em Georgetown, a capital da Guiana. Acordei cedo para embarcar na navete compartilhada que contratei no hostel de Paramaribo, no Suriname, para chegar na fronteira com a Guiana. Mas o motorista parou para assistir seu clipe de música favorita enquanto esperava o carro lotar. Mas depois de tanta enrolação, percorremos cerca de 242 quilômetros até a fronteira do Suriname. Eram 9 horas da manhã e eu me juntei à galera que já estava na fila da imigração. Depois daquela burocracia toda, me despedi do Suriname para embarcar em um ferry que faria a travessia até a Guiana. O povo foi se acomodando como pode. Não tinha área fechada para os passageiros, e o jeito era ficar ali, junto com os veículos, bagagem, carga e por aí vai. Mas eu fugi daquela lotação e fui para o terraço do ferry, que o pessoal procura evitar por causa do sol. Só sobe ele mesmo para tirar aquelas fotos e postar nas redes sociais. Daqui a pouco eu iria descobrir o que tem lá do outro lado, lá na Guiana. Às 10h30 o ferry partiu, e ali de cima dá para ver a quantidade de carros, motos, vans e até caminhões atravessando para a Guiana. A travessia acontece pelo rio Corentyne, um rio de águas que parecem barrentas e que forma a fronteira natural entre o Suriname e a Guiana. O tempo de percurso é de cerca de 30 minutos, e já dava para ver a Guiana se aproximando. Nessa hora é possível observar uma cena que faz jus a uma pesquisa antropológica sobre o comportamento humano. Lembra quando a gente está no avião que acabou de pousar e o povo já levanta para pegar as malas no bagageiro, sendo que o avião nem chegou no lugar de desembarque? Pois é, aqui na fronteira da Guiana nada mudou. O ferry nem chegou na margem e o povo já se junta nervoso para desembarcar. Parece até corrida de cavalo, só esperando o sinal para dar a largada. Do lado da Guiana estamos na localidade de Mawson Creek, e ali peguei uma van com destino à cidade de Georgetown. Partimos por volta de meio-dia. A viagem percorre cerca de 190 quilômetros e vai durar pelo menos umas 3 horas. Comecei a avistar as primeiras casas e já deu para ter uma ideia da maneira que o povo vive por lá. As casas são de madeira e bem grandes. Mesmo nessas comunidades rurais à beira da estrada, parece que eles vivem bem. A maioria das casas tem um andar elevado ou mesmo 2 andares. O nome Guiana vem de uma palavra indígena que significa a terra de muitas águas. A Guiana se diferencia na América do Sul por ser o único país a ter o inglês como língua oficial. Isso remonta à sua história colonial.
No final do século XVIII, o território foi ocupado pelo Reino Unido, tornando-se uma colônia conhecida como Guiana Britânica. Esse domínio britânico durou até meados do século XX, quando a Guiana finalmente conquistou sua independência, em 1966. Hoje, a Guiana tem uma população de quase 800 mil habitantes, sendo lar de uma mistura de diversos grupos étnicos. O mais surpreendente é que a maior parte da população, aproximadamente 40%, é de descendência indiana, isso mesmo, seguida por afro-guianenses, que representam cerca de 30% da população. Os ameríndios, povo nativo da região, compõem cerca de 10% da população, enquanto os europeus constituem hoje uma parte muito pequena. Por isso, a religião também é diversa, e bem diferente dos outros países da América do Sul. Apesar de ter 64% da população como cristã, a Guiana também tem 25% hindus e 7% muçulmanos. E apesar de ter o inglês como idioma oficial, a maioria da população fala um dialeto chamado de crioulo guianense, que é baseado no inglês com influência de línguas da África e das Índias Orientais. Por volta das 14 horas eu cheguei na capital Georgetown. Diferente da Guiana Francesa e do Suriname, que possuem o mesmo fuso horário do Brasil, aqui na Guiana tem uma hora a menos que o horário de Brasília. Georgetown tem um passado relacionado ao garimpo, e onde desembarquei já dei de cara com seus canais que servem como sistema de esgoto a céu aberto. A St. George Cathedral, ou Catedral de São Jorge, é a principal igreja cristã de Georgetown, que aliás se traduz como Cidade de Jorge. Foi inaugurada em 1892, durante o período colonial, financiada principalmente por doações locais. Foi a primeira catedral anglicana construída após a emancipação dos escravos na colônia britânica, e simbolizou a importância da igreja anglicana na vida religiosa e cultural da região. Em termos arquitetônicos, é um exemplo impressionante da arquitetura gótica. Os vitrais decorativos refletem inúmeras cores à luz do sol. Essas janelas retratam cenas da crucificação e da ascensão. As janelas superiores retratam cenas do livro do Apocalipse. Mas como a religião cristã não é a única da Guiana, descobri o Radha Krishna Mandir, um templo inaugurado em 1984, que foi o primeiro templo hindu construído no centro de Georgetown. Lembrando que praticamente 1/4 da população guianense professa o hinduísmo. Passei por outro marco histórico e cultural da cidade, o Staybrook Market, construído em 1881, sendo considerado uma das estruturas mais bonitas da cidade. Tem um famoso relógio que adorna sua fachada, mas tive que ficar ligado porque além da sua beleza, o mercado também é conhecido por ter pickpockets em ação. Outro marco arquitetônico da cidade é o edifício do Parlamento da Guiana. Foi feito a um custo de 50 mil libras, utilizando o trabalho escravo. Georgetown é sem dúvida uma cidade de contrastes. Mesmo ao lado de construções coloniais, a gente acha essas valas de esgoto. O mais interessante é que apesar de ter a expectativa de vida mais baixa entre os países da América do Sul, a Guiana também apresenta uma baixa taxa de analfabetismo, com apenas 1% da população. Dá para perceber que a educação aqui é prioridade, e a disciplina na escola é perceptível, com alunos sempre uniformizados, mesmo que seja uma escola muçulmana. Continuei caminhando até chegar em uma das partes mais bonitas da cidade, o Promenade Gardens, que é um dos seus espaços verdes mais antigos e importantes. O parque foi inaugurado no século XIX, e desde então tem sido um lugar agradável para apreciar a natureza. Esses jardins foram criados como espaço público durante o período colonial britânico, quando Georgetown ainda era conhecida como Staybrook. O parque foi projetado como um lugar para a elite colonial socializar e desfrutar as atividades ao ar livre. Com o passar dos anos, o parque passou por várias transformações e melhorias, tornando-se um ponto de referência na cidade. O parque também abriga várias estátuas e monumentos que homenageiam figuras importantes da história guianense, bem como marcos que contam a história da cidade e do país. Mas apesar de ter achado a parte mais bonita e tranquila da cidade, eu só estava em Georgetown de passagem e não iria pernoitar por ali. Meu objetivo era achar um transporte para cruzar a selva de Essequibo até o Brasil. Isso aí, aquela terra que a Venezuela de Maduro quer invadir. Então eu te convido a curtir o vídeo, seguir o canal e acompanhar a playlist da Travessia das Guianas, para descobrir comigo no próximo vídeo as dificuldades do território mais complicado e disputado dessa minha viagem.